nossa convidada de hoje é a senadora Simone Tebet. É um prazer tê-la conosco, senadora. Prazer é meu, Cori, muito obrigada. Permita-me, em seu nome, como presidente do SIMP, cumprimentar todos os associados. Senadora, no Brasil vive momentos que a gente gostaria de ouvir a sua avaliação, a sua análise. Por exemplo, o momento econômico do país. Pois é, Cori, para falar da economia, preciso falar dessa polarização ideológica que está levando o Brasil, ora puxa para a esquerda, ora puxa para a direita, e essa polarização está levando a uma instabilidade muito grande. A instabilidade ela é institucional, não temos riscos de ruptura institucional, não vejo nesse sentido, mas há uma instabilidade sim, uma desarmonia dos poderes que, como é da base, é a harmonia dos poderes, a independência dos poderes, isso faz com que tudo fique desarmonioso também. Então, essa instabilidade institucional, ela vira uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica, que é péssimo para os negócios, para a micro e pequena empresa, MEIs, empreendedores individuais, e essa instabilidade jurídica, institucional e política, ela acaba gerando uma instabilidade social, que é exatamente o problema mais grave que o Brasil está vivendo. Nós nunca voltamos a entrar para o mapa da fome, né? Nunca tem uma geração de jovens que não sabe o que é inflação, está tendo que ver de perto o que isso significa, que é o mais perverso imposto que o trabalhador brasileiro paga, e o aumento da desigualdade social. Nunca o Brasil foi tão desigual, nunca o Brasil passou tanta fome, nunca o Brasil teve tanto clima de instabilidade. E essa instabilidade está levando o Brasil à pobreza novamente, e mais grave do que isso, né? Porque na base da pirâmide, obviamente que uma hora essa água chega e está atingindo o setor produtivo e muito fortemente. O dólar sobe, a instabilidade da moeda, a desvalorização do câmbio faz com que o dólar chegue a patamares também nunca antes vistos, e com isso criando um problema de insegurança na cadeia produtiva, no setor produtivo brasileiro. A senhora vê algum cenário de inversão dessa curva, ou seja, de geração de emprego, de queda da inflação, de retomada da economia, ou a senhora vê um ano inteiro de 22 na polarização, como a senhora muito bem colocou? Lamentavelmente, Cori, não temos como reverter essa curva antes do ano que vem. É preciso lembrar que nós estamos no ano eleitoral, e essa polarização ideológica já tende a se acirrar, porque nós temos dois pré-candidatos que um se retroalimenta, né, do embate com o outro, criando crises artificiais, como se a gente não tivesse já tantos problemas para resolver. Então, diante desse cenário, você tem um dólar que fica à mercê dessa instabilidade, consequentemente, a nossa economia está dolarizada. Você tem uma guerra mundial da Ucrânia que está impedindo com que os fertilizantes que vão para o agronegócio brasileiro cheguem, e com isso a safra fica prejudicada, com isso você tem menos alimento nas gôndolas do supermercado, de novo a inflação chegando, você tem um problema nos preços dos combustíveis, também dolarizados, que fazem com que a cadeia produtiva comece inflacionada desde a sua base, e infelizmente um governo que não tem uma política de planejamento, consequentemente não avança nem com a reforma administrativa, porque o Brasil gasta muito e gasta mal, e nem com uma reforma tributária, porque também o Brasil cobra muito de todos nós e cobra mal, cobra de forma desorganizada. No Congresso Nacional, a gente tem procurado avançar com uma reforma tributária que seja a mais justa possível, que seja menos regressiva, que faça com que a pessoa jurídica pague menos impostos, para que com isso possa abrir mais portas, para que a gente tenha, especialmente na micro e pequena empresa, a nossa fonte de geração de emprego e renda para a população brasileira, porque nós sabemos que praticamente 60% dos empregos diretos e indiretos vêm do setor terciário e secundário, menos do setor do agronegócio. Então, assim, o Congresso tem procurado fazer a sua parte, mas, lamentavelmente, essa é uma situação que nós só vamos ver resolvida, e vamos ver resolvida. Eu quero dar uma notícia pelo menos boa: o Brasil é muito rico, e tem condições, pela diversidade econômica que tem, por todos os climas, microclimas, se produz todos os grãos, comida tem condições de baratear e ter a matéria-prima para o setor da indústria, seja ela micro, pequena, média ou grande indústria. Então, o Brasil é muito rico. O
Brasil é maior que todos nós, mas nós estamos num ano, lamentavelmente, de conflitos, um ano com fatores externos nos atingindo, mas principalmente com fatores internos perniciosos que não nos impede de ter uma boa notícia esse ano. Mas, sem dúvida nenhuma, após a eleição, o quadro muda, e não digo nem que vamos precisar chegar a janeiro, eu acho que depois do segundo turno as coisas começam a se normalizar com um governo de transição ou com novas regras sendo apresentadas ao Brasil. Se a senhora pudesse ter uma varinha mágica e dizer, a partir de agora, esses temas serão discutidos e serão resolvidos no Brasil. Quais temas a senhora elencaria como principais, já que a senhora, Simone Tebet, está no epicentro de grandes discussões nacionais? Sua experiência, por favor. Bom, o principal objetivo de qualquer pessoa e homem público tem que ser a erradicação da miséria, e é possível erradicar a miséria. O impossível é aceitar que 5 milhões de crianças durmam com fome todos os dias no Brasil, sendo o Brasil um dos maiores produtores de grãos e alimentando 800 milhões de pessoas no planeta. Então, erradicar a miséria, diminuir a pobreza e a desigualdade social, racial, regional, de gênero entre homens e mulheres. Para isso, nós precisamos de pelo menos 3 grandes ações. Uma imediata, que é essa transferência de renda permanente. Não adianta, quem tem fome tem pressa, a gente tem que aumentar e garantir, dinheiro tem, que essas famílias recebam imediatamente os recursos necessários para ter o mínimo de nutrição, para não deixar nenhuma criança passando necessidade, mas com porta de saída, com qualificação, para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. De outro lado, isso leva 6 anos, você garantir um ensino fundamental 2, ensino médio de qualidade, com digitalização, computadores, conectividade, para que as nossas crianças e os jovens do ensino médio vão imediatamente para o curso profissionalizante ou para a universidade, para poder ter mão de obra qualificada para o setor do agronegócio, de serviços, para o setor empresarial. Então, olhando pelo lado social. Pelo lado econômico do Brasil como um todo, paralelo a isso. A reforma administrativa, não essa que está no Congresso Nacional, mas a reforma administrativa, colocando o Estado eficiente, com meritocracia, mas mais do que isso, o Estado digital, utilizando a ciência, a tecnologia e a inovação, não só para si, mas colocando todo esse serviço, que é caro, à disposição do setor privado, porque várias indústrias vão gastar com a mesma coisa, porque vários setores dos serviços, então colocar a máquina para funcionar, a reforma tributária que tem que passar pela simplificação, desburocratização e menos impostos para a pessoa jurídica, para que ela possa alavancar o desenvolvimento. Então, diante desse cenário, repito, um programa de transferência, educação de qualidade, reforma administrativa cortando gastos, reforma tributária deixando o setor produtivo fazer os investimentos com regras simples, o resto passa pelo Congresso Nacional. Eu faço parte da frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, presidida pelo senador Jorginho, aprovamos ali alterações no Super Simples, o Pronamp agora como em caráter permanente, depois de termos investidos no setor da pandemia, só o ano passado 25 bilhões, mas em 2020 foram quase 40 bilhões, o Pronamp agora com linhas de crédito, financiamento para investimentos e para capital de giro, o próprio cadastro positivo foi uma coisa muito boa. Então, a gente tem mecanismos através da legislação e do Congresso Nacional, mas o chefe do Executivo precisa fazer o dever de casa. Ministério do Planejamento com orçamento, reforma administrativa, reforma tributária, investir fortemente no social. Sem dúvida, sabemos e agradecemos todo esse trabalho de apoio em relação não só à micro e pequena indústria, mas à micro e pequena empresa de uma forma geral, ao MEI e a todos aqueles que, direto ou indiretamente, sofrem os benefícios desse trabalho tão maravilhoso, cujo relator também esteve no nosso programa, nos honrou e falou muito a respeito. Mas tem mais um assunto que eu acho que incomoda muita gente, além, claro, de tudo que foi colocado, o aspecto de segurança. Como é que a senhora vê o problema de segurança no nosso país? Segurança de uma forma geral. Obrigada, Coreia. Se você me permitir, só para complementar, você falou e passou um filme pela minha cabeça. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, que é divisa com o estado de São Paulo.
Três Lagoas. E eu sou considerada a prefeita da indústria, porque levei as maiores fábricas do mundo de celulose, levei indústria de metal mecânica, filiadas de São Paulo, abriram filiais em Três Lagoas, e a grande indústria acaba gerando, e não só grande, a média pequena, mas ela acaba gerando na cadeia também, abrindo portas do comércio do setor de serviços, de bens e de serviços. Eu sei o que o setor produtivo é capaz de fazer por um país. Nós temos hoje uma cidade como Três Lagoas totalmente empregada, com uma das maiores médias salariais, justamente porque investimos nesse setor. Então, é algo que eu tenho o maior orgulho de falar e de dizer que sou parceira, porque acredito mesmo. E eu sei o quanto é difícil essa competição com os grandes, por isso que uma política diferenciada para a micro e pequena empresa é tão importante, desde o super simples contra a lei geral, como a lei geral da pequena e microempresa. Falando de segurança pública, eu sou de um estado de fronteira, então, eu conheço um pouco bem essa situação. Eu fui vice-governadora do meu estado e sei que a maior parte das armas e das drogas que chegam nos grandes centros, Rio, São Paulo, Minas, eles vêm da fronteira do meu estado, que faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai. Então, é muito importante um sistema integrado e inteligente de monitoramento, fiscalização e prevenção do crime organizado. O foco no Brasil está equivocado, seja no sistema penitenciário, que prende muito e prende mal, que prende o ladrão de galinha e deixa os chefes das organizações, os grandes, os homicidas e os crimes de colarinho branco fora da cadeia, seja na parte de prevenção. Então, é fundamental um sistema integrado. Eu, particularmente, defendo a criação do Ministério a nível nacional mesmo, no Ministério de Segurança Nacional de Segurança Pública, porque a União que tem que coordenar com sistema de inteligência, com sistema de digitação, de conectividade, utilizando toda a tecnologia de ponta que hoje existe, coordenar uma política nacional de combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas e ao crime organizado, junto com secretários de segurança pública dos estados. Sozinhos, os estados não têm condições de sair dessa crise. E eu sei o quanto que a questão de segurança pública impacta, especialmente o comércio, que tem que gastar com monitoramento privado, que tem que gastar com segurança privada, que tem que gastar com tecnologia, quando, na realidade, isso é responsabilidade do governo federal. É muita coisa para se falar em tão pouco tempo, Cory, mas é algo que tem que ser chamada a responsabilidade pela União numa criação do Ministério Nacional de Segurança Pública. A partir daí, tudo flui, né? A partir dessa coordenação nacional de quem tem dinheiro, interligando os sistemas, fazendo com que qualquer um que seja pego num município ou num estado, pela linha do sistema de computação interligada, dá para saber e puxar a ficha corrida para saber o que fazer com esse indivíduo que é preso, que é pego. Enfim, é um sistema muito complexo, mas que eu conheço um pouquinho bem, porque fiquei 4 anos como vice-governadora me aperfeiçoando nesse assunto. Senadora, nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo e a gente pediria as suas considerações finais, por favor. Eu só agradecer imensamente, dizer que sou parceira da micro e pequena empresa, repito, faço parte da frente mista da micro e pequena empresa. A economia no Brasil precisa entender que tem que ser uma economia verde do setor produtivo, é preciso não apenas ser verde, mas aparentar ser verde. O governo federal tem que investir na matriz energética mais limpa e para que ela possa ser mais barata, mais diversa, não só de hidrelétricas, mas da biomassa, eólica, energia solar, que ela possa chegar sem faltar para o setor produtivo e chegar mais barata. Então, isso é algo importante a ser dito. No mais, no setor, a indústria do futuro, e, portanto, do setor produtivo de pequenas, micro e médias empresas, ela tem que ter alta tecnologia, regras claras, sistema simplificado. A mão do poder público precisa estar mais e mais parceira. Lembrando que a indústria do Brasil precisa ser competitiva e é preciso ter um sistema integrado de capital, de giro, para que vocês possam nos ajudar a fazer o Brasil crescer, gerar emprego e renda. Só tenho a agradecer por tudo que o setor produtivo, de um modo geral, passando pelo agronegócio, a agroindústria, bens, serviços e indústrias fazem pelo Brasil.
Senadora Simone Tebet, nós agradecemos muito a sua participação, agradecemos seu brilhantismo e sucesso para o bem do Brasil. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!